Olá, turma, tudo bem? Professor Glauco aqui com mais uma aula de física. Vamos falar um pouquinho agora sobre o trabalho de uma força, certo? Algumas turmas já viram, outras turmas ainda estão vendo, mas vamos fixar bem esse conteúdo. O que é o trabalho de uma força? É uma forma de energia quando uma força aplicada num objeto provoca deslocamento. Eu preciso ter isso bem fixo na minha cabeça. O trabalho de uma força ele é uma forma de energia. É energia. Ou seja, lá na frente, quando eu estiver falando sobre energia cinética, energia gravitacional, energia elástica, vão estar relacionados, ok? E eu preciso, para que tenha trabalho realizado ali por essa força, eu preciso que tenha um deslocamento. Tem que ter deslocamento. Se não tiver deslocamento, eu não posso dizer que houve trabalho. Tudo bem, gente? Bom, o trabalho de uma força, ele é facilmente calculado. Nós temos a formulazinha aqui nesse canto. Uma formulazinha bem simples. O trabalho pode ser representado pelo W, tá, gente? Pode usar o W, mas eu não gosto muito do W, porque a gente vai ver potência daqui a pouco. E potência é o watts, que é um W. Então, pode confundir. Tem gente que usa T para representar o trabalho. Eu também não gosto muito, porque T pode ser tensão, pode ser, enfim, tração, temperatura, tempo. Enfim, eu não gosto muito, prefiro essa letrinha aqui, que parece um 2 de cabeça para baixo, certo? Bom, trabalho, ele é a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Glauco, que ângulo é esse? Esse ângulo aqui, ó. Imagina que eu tenho uma criança puxando um carrinho, e ela está puxando através de uma corda, né? Ela puxa através da corda, que fica aqui meio inclinada para cima, mas o carrinho se desloca no chão. Então você tem aqui o deslocamento horizontal, a força apontada para cima. Esse ângulo aqui, ele vai fazer toda a diferença para mim. Tudo bem? Então eu vou chegar aqui e aplicar o valor da força, o valor do deslocamento, o valor do cosseno do ângulo. Não é o ângulo que vai entrar aqui, tá, gente? Então se eu tenho aqui um ângulo de 60 graus, eu não vou fazer força vezes deslocamento vezes 60. Não, vezes o cosseno de 60. Tudo bem? Ok? Botou aqui, multiplicou, acabou. Bom, tem alguns casos especiais, tá? Que a gente trata isso melhor dentro dos exercícios, mas só para vocês ficarem ligados aí, vocês vão olhar os exercícios e falar, pô, o Glauco falou disso. Bom, quando eu tenho essa força alinhada com o deslocamento, ambos apontando para a mesma direção e para o mesmo sentido, né? Um do ladinho do outro, eu tenho um ângulo de 0 graus. Ângulo de 0 graus, cosseno de 0 vale 1. Então vai ficar força vezes deslocamento vezes 1. Eu posso tirar essa parte da fórmula. Então o trabalho fica apenas força vezes deslocamento, certo? Fica mais simples a fórmula. Tudo bem? Quando eu tenho a força perpendicular ao meu deslocamento, perpendicular, formando 90 graus, tudo bem? Aí eu tenho aí um ângulo de 90 graus. Cosseno de 90 vale 0. Então vai ficar força vezes deslocamento vezes 0. Qualquer coisa vezes 0 dá 0, exatamente. Então meu trabalho vai zerar. Nesse caso eu tenho um trabalho 0. É isso mesmo. O trabalho vai valer 0. Tudo bem, gente? Enquanto se eu tiver essa força apontada para uma direção maior do que 90 graus, eu teria um trabalho aí contrário, né? Um trabalho que estaria atrapalhando o meu movimento, aí eu já teria um trabalho negativo. Afinal, o cosseno de ângulos obtusos, ângulos maiores que 90, aí eles apresentam um valor negativo. Tudo bem, gente? Até aí, alguma dúvida? Tranquilo? Vamos seguir mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente tem os exercícios para a gente fazer aí para você treinar. Tudo bem? Bom, trabalho da força-peso é a mesma fórmula lá de cima, tá? Ambas as fórmulas são exatamente iguais. Ué, Glauco, não são não. Aqui eu tenho força, deslocamento, cosseno, aqui não tem ângulo, aqui é mgh. Mas olha só, quando eu tenho um objeto caindo, ele cai para baixo, né? Então ele está alinhado, a força-peso para baixo, com a queda que é para baixo, está alinhado os dois para baixo. Se os dois estão para baixo,
eu tenho um ângulo de 0 graus. Lembra? Quando o ângulo é de 0 graus, eu posso simplesmente tirar essa parte do ângulo. Por isso, sumiu. Tudo bem? O deslocamento, nesse caso, é a altura da queda. Então tá aqui o deslocamento. E a força que age aí é o meu peso. Tá aqui o peso. Ó. Lembra que o peso é mg? Lembra que a gente calcula o peso como massa vezes gravidade? Então tem aqui, ó. Minha força é a força peso. Então mg, que é a força, vezes h, que é o deslocamento. Tudo bem? Isso aqui é um macetinho que a gente usa para chegar mais rápido. Não necessariamente você precisa utilizar obrigatoriamente, mas é bem mais fácil utilizar esse aqui em muitos casos. Tudo bem? Vamos seguir mais um pouquinho. Bom, nessa parte aqui de cima, nós temos uma força constante. O valor da força é sempre o mesmo. Aqui nós temos o peso, sempre o mesmo peso. Agora, e se essa força for variável? Se eu tiver uma força variável, como é que eu descubro o trabalho que ela realiza? Muito simples, basta usar o método do gráfico. Não vou utilizar nesse momento a fórmula para calcular. Eu vou utilizar um gráfico. Tudo bem? Eu vou simplesmente calcular a área que fica embaixo do gráfico, certo? Ou melhor, compreendida entre o gráfico e o eixo X. Não gosto muito de falar embaixo porque eu posso ter o gráfico passando aqui embaixo. Ó. Então eu terei que calcular para cima, certo? Então é sempre entre o gráfico, entre a linha do gráfico aqui, ó, essa linha cheia, linha tracejada não é gráfico, a linha tracejada é só para te indicar a direção que os pontos estão, certo? Então eu tenho aí entre o gráfico e o eixo X. Aqui o cara quer saber o trabalho entre as posições 2 e 8. Entre as posições 2 e 8. Então o que eu vou fazer? Vou calcular a área aqui entre as posições 2 e 8. Vamos fazer isso aí rapidinho? Bom, que figura é essa? Essa figura é um trapézio, não é isso? Se você pegar ela e virar ela de lado, você vai ver que ela é um trapézio. Tudo bem? Bom, como é que eu realizo a conta do trapézio? Como é que eu faço o cálculo da área do trapézio? Bom, a área do trapézio nada mais é do que base maior mais base menor vezes a altura, tudo sobre 2. Confere? Então, para eu calcular a área do trapézio, basta eu fazer essa continha muito simples aí. Bom, quem é a minha base maior? Base maior, lembrando que base do trapézio são os lados paralelos. Então aqui eu tenho a base maior e aqui eu tenho a base menor. A base maior é esse lado aqui, ó. Ah, é 8? Não, não é 8. Esse lado aqui é desse tamanho todo aqui, ó. É 10 esse cara aqui. Então a área vai ser 10 mais. Quem é a base menor? É esse ladozinho aqui, ó. 5. Certo? Vezes a altura. Quem é a altura? É esse cara aqui, ó. Lembra que a gente tem que virar o trapézio de lado. Então tá aqui a altura. Do 2 até o 8. Ou do 8 até o 2, tanto faz. Então, 6. Certo? Isso tudo sobre 2. Vou simplificar aqui logo. O 2 com 6 vai dar 3, vai dar 1. Certo? Simplifiquei por 2 esse cara. E agora eu vou multiplicar. 10 mais 5. Isso vai dar 15. Vezes 3. Então isso deu 45. Glauco, 45 o quê? Estou calculando trabalho esse tempo todo e não sei qual unidade que eu uso. Lembra? Trabalho é uma forma de energia. Energia a gente sempre vai medir no sistema internacional em joules, representado por um J maiúsculo. Tudo bem, gente? Tem exercícios aí para você resolver, para você fixar bem esse conteúdo. A gente vai precisar disso daqui a pouquinho, quando a gente for falar sobre potência e sobre outras situações envolvendo energia. Você precisa fixar bem isso, ok? Daqui a pouco a gente volta com mais alguma coisinha sobre a nossa física, ok? Forte abraço!